Vamos aos destaques do dia. Gramado 100% recuperado. Amanhã tem jogo com o Internacional, primeiro teste no novo gramado de São Januário. Mudanças na equipe do Vasco, dentro e fora de campo. Vamos entender o que acontece com o time pós-conversa com integrantes da torcida organizada Força Jovem. Tudo isso e muito mais agora, então, peço a você o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta a tua expectativa para esse jogo importantíssimo na temporada. Claro, se é novo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, compartilha para geral. Bom, já estou jogando na tela aí para você a foto do gramado, né? Sendo tratado, cuidado, reta final, trabalho desenvolvido pela Greenleaf, empresa responsável pelo estado do gramado do Vasco da Gama, que apresentava muitas manchas. Não era um gramado que tinha uma jogabilidade, ou seja, uma condição de jogo ruim, porém o aspecto era muito ruim, né? Visualmente era feio. Na transmissão, a crítica acontecia, principalmente porque o visual não era bacana. O Vasco aproveitou a data FIFA e fez um trabalho intenso. Além da data FIFA, o Vasco pós-data FIFA não jogou em São Januário, Arena do Grêmio e Fonte Nova. Então teve praticamente o mês de novembro longe do estádio para poder fazer o tratamento adequado. Houve a troca do gramado por um todo, né? Toda a grama foi embora, ela foi plantada em Saquarema, as placas em rolo vieram, foram 6 dias de trabalhos intensos da empresa que é responsável por esse cuidado e a troca trouxe esse resultado. E amanhã a gente vai observar no primeiro jogo como é que está a jogabilidade, se tem alguma imperfeição, e o gramado vai apresentar um melhor aspecto também visual para a partida. Lembrando que o Vasco faz 2 jogos em São Januário até o fim dessa temporada. Amanhã diante do Internacional e depois diante do Mirassol. Na outra terça-feira são os 2 próximos e últimos jogos em 2025. Ah, Fábio, mas aí não vai fechar para a reforma? Sim, mas não vai fechar imediatamente. Então o Vasco ainda vai utilizar esse gramado no início da próxima temporada e quando fechar, a previsão é pelo mês de abril, essa grama será retirada e levada para o CT Moacir Barbosa, para o CT em Duque de Caxias, ou seja, ela será reaproveitada. Essa foi uma vantagem de fazer o plantio agora. Então não vai ser jogado fora o trabalho e muito menos desperdiçado o novo gramado. Bom, Felipe Coutinho está de volta à equipe, que deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Barros e Coutinho, Andrés, Rayan e Nuno. Essa deve ser a escalação do time do Vasco da Gama, que não terá no banco de reservas o David e também o Tietê, os 2 jogadores que estão suspensos. São desfalques na equipe do Vasco nesta sexta-feira. Jogo importantíssimo. Fortaleza ontem venceu o Bragantino, subiu um pouquinho dentro da zona de rebaixamento, colou mais no Santos. Ah, mas o que o Vasco tem a ver com isso? O Vasco tem que desgarrar o quanto antes. O Vasco está por uma vitória simples para não ter nenhum risco. Verdade. Um empate pode garantir o Vasco na primeira divisão? Pode. É muito pouco pensar isso? É. Concordo com você, torcedor. E esse time poderia entregar muito mais. Mas a gente já viu que a oscilação agora na reta final está custando esse caminho de pensar em algo maior. Pensar em algo maior era ficar pelo menos sem susto entre a 8ª e 10ª posição. Essa seria a zona hoje que eu entendia há algum tempo de classificação para o Vasco, de merecimento. Porém, esse time largou o campeonato, não quis mais disputar, não quis mais nada maior na competição. A gente rejeitou a expressão que o Fernando Diniz utilizou, né? Após uma sequência positiva de 12 jogos, né? Vamos pegar 10, né? Vamos excetuar a Copa do Brasil. Dos 10 jogos em que o Vasco teve a sequência positiva apenas com uma derrota, o time rejeitou e pegou 5 derrotas. Maneiro, né? Enfim, por isso a dura, por isso o esporro no CT Moacir Barbosa, que já deve ter resultado amanhã. Na thumb que eu botei aí, vocês viram a imagem, eu fiz questão de pegar como eu
designer, o Thompson. Falei, Thompson, vamos usar essa imagem que está ali. Juntos somos mais fortes. E é verdade. A história do Vasco mostra, e hoje, como é uma quinta-feira, botei até uma camisa TBT, né? Vale sempre a gente lembrar quem somos nós, de onde viemos, para onde queremos ir, o que nós já passamos. O Vasco sempre foi uma resistência e união. Por isso, essa imagem que você viu na thumb. Juntos e sempre juntos, o Vasco foi mais forte. A torcida jamais abandonou o time. Em diversos momentos, no primeiro rebaixamento, que foi um desespero, eu estava em São Januário, pós-derrota para o Vitória, teve torcedor tentando se atirar da marquise, enfim, foi uma cena desesperadora. Veio o ano de 2009 e todos nós imaginávamos o quê? Aprendizado. Vamos dar a volta por cima. O sentimento não para. Foi a campanha que foi feita com o torcedor, que pegou no colo o time, que era bom, e foi campeão da Série B, com jogadores experientes, liderados pelo Dorival Júnior, pelo Carlos Alberto dentro de campo, pelo Rodrigo Caetano fora, teve a capacidade de montar um time muito competitivo, com pouquíssimo recurso, no primeiro ano mesmo da gestão Roberto Dinamite, porque ele pegou no meio do ano anterior, em 2008. E aí, todos nós imaginávamos o quê? Voltamos à Série A, agora é para pegar o elevador e não mais descer. Não foi o que aconteceu. Ainda tivemos outros 3 rebaixamentos, sendo o último, de 2020 para 2021, que consolidou já no início de 2021, porque teve a pandemia, o campeonato parou, o Vasco ficou mais um ano na Série B. Eu considero que nós tivemos 5 rebaixamentos, porque ficar na Série B, para mim, é um 5º rebaixamento. Mas ok, legalmente foram 4. Inacreditável, inaceitável. Mas nós subimos. E subimos na força da torcida, porque juntos somos mais fortes. Veio 2023 e um ano de muitas dificuldades, dificuldades essas impostas pela 777, por quem dirigiu o Vasco, Paulo Brax, pelos treinadores que passaram, até que Ramon Dias chega no segundo semestre com os reforços, dentre eles Verrete, Payet, Medel, Michael, Paulinho, e esses caras conseguiram dar uma arrancada com a força da torcida, o torcedor junto. Somos mais fortes. Ficamos na primeira divisão. O que todos nós imaginávamos, 2024 mais tranquilo. Dentro e fora de campo, confusão, saída da 777, Pedrinho assume com o Vasco, consegue dar um alento, nós vamos à semifinal da Copa do Brasil, fomos eliminados em casa pelo Atlético Mineiro, mas com condições de passar. Chegamos dentro da competição do Campeonato Brasileiro, sem susto, legal, é um primeiro ano de um trabalho diferente. Vem 2025, a gente passa de novo o sufoco. E quem pode nos salvar? Quem está fora de campo, mais uma vez, e que irá em grande número amanhã a São Januário. Aliás, hoje, inclusive, já começa a venda para a semifinal da Copa do Brasil. E o torcedor estará junto, porque o torcedor do Vasco não abandona, não é modinha. Agora, quem entra em campo precisa dar uma resposta. E é isso que a gente espera a partir de amanhã. Com desempenho, com vontade, com respeito à nossa camisa. A consequência vai ser o resultado. Isso eu tenho certeza será positivo. E nós vamos apoiar.